fazer jus àquele enorme salário que o senhor ganha como presidente da ANPAD. O senhor escolhe o lado, esquerda ou direita, professor? É uma questão de opção. Professor Alexandre Carriere, por favor. Não, os elevadores estão complicados mesmo. Eu imaginei. O senhor não percebeu que tocaram no seu celular? Não. Se o senhor verificar, o senhor tem uma chamada. Exatamente, é minha. Não se preocupe que é só para... E o professor Fernando Tenório? Ele está acabando. Eu vou justificar. Bom. Nós não cabemos aqui, professor. Melhor a gente caber. Cabemos? O Alexandre agora não vai caber. Não. O Miguel fica aqui, o último fica naquele cantinho. Eles fizeram uma mesa pequena. Você vê que a área de estudos organizacionais ultrapassa qualquer espaço, né? Inclusive espaço físico. O tema do nosso painel é Teoria e Prática nos Estudos Organizacionais Brasileiros, Dilemas e Possibilidades. E nós vamos dar mais ou menos 12 a 15 minutos para cada painelista falar um pouco sobre o assunto. E depois abrimos para, vou tentar fazer alguma coisa no final, e depois vamos abrir para um debate com vocês, a plateia. O tema, Teoria e Prática nos Estudos Organizacionais, eu acho que esse é um tema que deveria ser recorrente em todas as áreas, ANPAD. Não deveria ser uma discussão só no campo dos estudos organizacionais, mas no campo da estratégia, no campo de marketing, no campo de finanças e assim por diante, porque há muitas dimensões, há muitos recortes que se pode fazer debaixo desse título, né? E então eu não vou utilizar muito tempo na minha breve apresentação. Eu estou tentando fazer um pouco de hora para ver se o Miguel Caldas chega. O Miguel Caldas me ligou agora há pouco dizendo: professor Clóvis, estou num táxi no meio da chuva e mais 10 minutos, 15 minutos já aí. O taxista estima que 2h15 estarei aí. Já são 12h10. Então ele tem 5 minutos para chegar, mas como nós temos, ele é o último a falar mesmo, então ele só perderá a possibilidade de poder debater os colegas dele com pleno conhecimento de causa. Vai ter que debater no estudo. Então, vamos começar logo com a apresentação do professor Alexandre Carriere. Eu vou seguir a ordem alfabética. Então, eu vou começar com o professor Alexandre Carriere, né, porque qualquer ordem de importância aqui seria extremamente complicado, né? Então, eu vou colocar na ordem alfabética. Professor Alexandre, o senhor está pronto para falar? Ok. Estou. Eu tenho esse aqui. Alô? Tem esse aqui. Obrigado pelo convite. Não achei que eu ia começar, mas bem, né? Achei que era por ordem de pagininha que tinham sido submetidas. Eu seria o segundo. Professor Bernardo em primeiro. Mas tá bom, muito obrigado. Bom, fui convidado a trabalhar teoria e prática nos estudos organizacionais brasileiros, dilemas e possibilidades. Bom, possibilidades, eu fico imaginando que cada um vai imaginar por si próprio possibilidades de desenhos em estudos organizacionais. Eu tenho a ideia de que, primeiro, não é teoria e prática, né? São teorias e práticas. Falar de estudos organizacionais e falar de uma homogeneidade é difícil, né? Então, são várias teorias, várias práticas, várias visões dos estudos organizacionais. Isso a gente tem visto, principalmente como coordenador de OR, né? E participando do triunvirato com o professor Fachin, vemos uma certa diversidade. E isso é importante dos estudos organizacionais. E o debate da diversidade é importante tanto para a teoria quanto para a prática. Se, ora, os estudos organizacionais caminham mais em termos de teoria ou ora caminham mais para uma prática, é uma discussão a ser feita. E que prática é essa que nós podemos falar? E será que esta teoria está está dissociada da prática? Quer dizer, quando nós ou professores de TA, normalmente, TGA, etc., quando ministramos, falamos de uma realidade fora
Que realidade é esta, na verdade? Estamos nos referindo a quê? Então, isso é importante. Eu acho que o tema que eu trabalhei um pouco mais foi essa questão da diversidade, que é uma coisa que eu sempre bato nos estudos organizacionais. Somos muitos, somos com variadas possibilidades de fazer pesquisa, de entendimento, possivelmente até falta conversações. Então por que não conversar com este, não trabalhar esta diversidade? Acho que aqui é um aprendizado nosso dos estudos organizacionais. E aí da teoria e prática, que cada um vai trazer para determinada pesquisa, para determinado viés nesse sentido. Eu acho que os estudos organizacionais teriam que trabalhar um pouco mais essa diversidade e essa conversação com essa diversidade que somos. Somos aqui, mas a professora Tonelli está na outra sala, com outro grupo que também discute estudos organizacionais e assim vai. Então, há possibilidades, eu acho que é esse desenho que nós sempre temos que tomar, não fecharmos. Esse trabalha isso, esse trabalha isso. Há conversações. Hoje a gente estava num grupo de teoria crítica na primeira apresentação e eles mesmos estavam, o professor Faria falava de conversações com outros autores. Então, essa é algo importantíssimo para a gente retomar. E eu fico me perguntando que teorias e que práticas, então, nós temos nos estudos organizacionais. É importante pensar o que nós podemos contribuir em termos para estudos organizacionais. Será que estudos organizacionais estão também desvinculados da administração, da gestão? Ou falamos dela o tempo todo? Que teoria e que prática é essa de gestão? É uma gestão mais gerencialista, no sentido de prática, mas não num termo mais de trabalho, de labor ali? Ou é uma gestão com um viés mais crítico sobre determinadas teorias, sobre determinadas práticas de gestão, e aí determinadas práticas de ensino, inclusive? Nós não podemos esquecer também essa questão. Estudos organizacionais trabalham com o ensino de gestão. As disciplinas básicas, muitas vezes, passam por nós também. Isso é importante. Então, esta questão da prática me pega um pouco me traz essa dissociação me traz um pouco de problema, porque não consigo pensar uma dissociação entre teoria e prática. Afinal, vamos falar de uma realidade que está aí, uma realidade prática nesse sentido, uma realidade que acontece e que muitas vezes vamos fazer uma reflexão sobre ela com alunos, com grupos, em papers. Isso possibilita nós trazermos essa reflexão para a realidade dos estudos organizacionais. Eu gosto muito do professor Mota, e ele falava muito disso. Cada prática pensa a sua verdade, cada teoria pensa a sua veracidade. Então, nós não podemos dissociar um da outra. Não temos a prática da verdade e a teoria da verdade. Isso explica isso, isso explica aquilo. Eu acho que essa produção teórico-prática nos estudos organizacionais é importante. Existe diálogo com outras áreas, possivelmente aqui chamadas de mais práticas em termos de gestão? Acho ainda pouco nos estudos organizacionais. Acho que poderia valer mais esse tipo de conversação, este tipo de interlocução com outras áreas. E isso é importante. Enquanto pesquisador, enquanto coordenador de grupo, nós temos trabalhado a questão da teoria e prática e o cotidiano. Então, não dá para falar de teoria e prática separado do cotidiano, do que acontece. E aí, ou acontece na sociedade, ou acontece numa organização, e isso influi a gestão, etc. Isso é importante para nós nesse sentido, retomar o cotidiano, as relações sociais deste cotidiano. A produção organizada do trabalho, a gestão do trabalho no cotidiano, ou seja, da sociedade e das organizações. Eu não posso falar das organizações e desvinculá-la de um meio onde ela foi produzida, de um social. Então, teoria e prática, para mim, estão extremamente relacionados. Eu vejo um dilema importante em estudos organizacionais. Quem somos? Que crise passamos? Passamos por uma crise, eu acho. Quer dizer, há umas discussões nesse sentido, eu tenho conversado com alguns. Estamos um pouco na crise. O que somos, como somos, o que seremos?
vamos caminhar para conversações com os vários grupos que estão aí. Se a gente mapear grupos de estudos organizacionais, nós vamos ver que no país é muito pouco. A concentração de produção é muito centrada. E isso é problemático nesse sentido. Por quê? Porque pode trazer, assim, bom, aí quem somos? Vamos produzir para nós mesmos essa questão? Não é isto? E como há essa diversidade? Porque talvez os organizacionais não tenham atraído tanta gente. Por uma questão mais crítica, por essa visão um pouco mais crítica das organizações e da gestão, é uma questão. Eu vejo uma crise no sentido assim, poucos são os grupos, alguns grupos não se conversam, isso é uma possibilidade, então, de ficar cada vez mais fechados em si mesmo na minha própria produção. Então, isso é problemático nesse sentido. Há conversações com relações de trabalho, há conversações com as outras áreas importantes nesse sentido. Então, esse é um grande dilema que eu vejo, e que até é uma questão de se debater nos estudos organizacionais. Né? E se esse dilema de crise, né, se vê em que sentido? Nós estamos falando de estudos organizacionais e estamos falando também de ensino em administração. Então é algo que vincula, por exemplo, a palestra inicial da ANPAD, né, do professor. Há uma crise universitária, estudos organizacionais têm que entrar nisso, tem que entrar neste debate, eu coloco, é um dilema interessante, porque as disciplinas básicas passam por esta área. Essa formação da rapaziada, dos alunos de graduação, da pós-graduação, muitas vezes são baseadas na teoria das organizações, nos estudos organizacionais, para depois ir um pouco para as outras áreas. Isso é importante trazer. Quem é este que nós estamos trabalhando? Que ensino é este? Que universitário é esse que nós estamos formando? Isso é um outro dilema importante. Possibilidades? Várias. Aí eu não vou desenhar, quer dizer, não sou assim determinista em falar a possibilidade é essa. Aí a conversação está aí, ó, ao grupo todo. O novo presidente da ANPAD. Né? Então temos a possibilidade de conversações várias e ver quais são os grupos que se falam. Né? Acho que não podemos nos fechar em determinados grupos, mas abrir e trazer essa experiência de ensino, de pesquisa com os outros grupos, interrelacionando. Acho isso importante para estudos organizacionais. Né? Atrair outras possibilidades de outras áreas, de outro conhecimento, para falar de teoria e prática conosco, nesse sentido. Pronto? Era isso. Obrigado, professor Alexandre. Nós vamos fazer um sistema de popurrí mesmo. Vamos passar todos e depois abrimos para o debate no final, tá certo? Então vamos para o professor Miguel Caldas já chegou, ele está sendo convidado a sentar, nós colocamos uma cadeira punitiva bem no canto aqui, pelo atraso dele, assim ele fica de corpo todo, vocês podem examinar, por favor. Então, professor Carlos Osmar Bertello, por favor. Boa tarde. Quando o professor Clóvis... Alô? Quando o professor... Agora está. Alô? Não, agora desligou. Alô? Quando o professor Clóvis me convidou... O senhor está sendo boicotado, professor. Alô? O senhor está deixando de ser presidente, já estão cortando. Agora fala, né? Ótimo. O Clóvis não queria ligar o microfone, na verdade. Ele fingia que ligava, mas não ligava. É o seguinte, quando o Clóvis me convidou lá em Belo Horizonte, ao final do Enel, para fazer parte desse painel, eu aceitei, mas não sei se deveria tê-lo feito. E por uma razão muito pessoal, eu acho que hoje, nesta fase da minha vida, eu estou mais desencantado com os estudos organizacionais do que já estive em outras fases da minha vida. Então, eu resolvi fazer aqui uma abordagem muito chã, muito simples, e que teria talvez como foco o seguinte: a perspectiva educacional. Ou seja, nós somos professores e pesquisadores de estudos organizacionais em escolas de administração. Então, é justamente nessa perspectiva que eu quero colocar os senhores. Eu evitarei epistemologia, eu evitarei criticismos, eu simplesmente tentarei ver como nós estamos e como nós provavelmente devemos refletir sobre nossa posição em escolas e programas de administração.
Primeiro, a nossa área não é uma área que tenha uma tradição de aplicabilidade. A tradição da nossa área é uma tradição predominantemente das ciências sociais. E, naturalmente, muitos de nós, quando temos que ensinar estudos organizacionais, e ao nos referirmos a Max Weber, a Durkheim, a Marx, a Talcott Parsons, a teoria crítica, e, depois disso tudo, poucos terão ainda coragem de mencionar pessoas pioneiras como Taylor, Fayol, que são pessoas que não caberiam nesse mesmo altar. Outra coisa, fora do Brasil, Estados Unidos e Europa, estudos organizacionais nunca tiveram muito a ver com escolas de administração. Eles foram programas predominantemente de departamentos de ciências sociais. O que existe de estudos organizacionais em escolas e programas de administração fora do Brasil, especialmente na Europa e nos Estados Unidos, é capitulado sob a designação genérica de OB, Organizational Behavior. E nós sabemos quais são os tópicos aí tratados. Liderança, motivação, personalidade, conflito, negociação e um pouco hoje de cultura, processo decisório. Estes são os tópicos. Na Europa isso é muito claro, nos Estados Unidos também. Os programas principais de formação de administradores e que constituem a medula espinal das escolas americanas de administração, os MBAs americanos, eles não têm estudos organizacionais, eles têm OB, ponto final. Estudos organizacionais é um assunto nestas instituições voltada essencialmente para departamentos de ciências sociais. No Brasil, curiosamente, não vamos indagar por quê, estudos organizacionais nunca interessaram muito a cientistas sociais brasileiros. Estudos organizacionais no Brasil, exemplo ímpar no universo, é um assunto de programas e escolas de administração. Então, eu acho que a nossa reflexão seria como nós estamos inseridos nessas escolas de administração. Eu diria que estamos precariamente inseridos. E estamos precariamente inseridos por uma única razão. Escolas de administração, tanto fora do Brasil como hoje no Brasil, tendem a ser vistas como escolas profissionais. O que, digamos, a maioria dos alunos que se dirigem a escolas de administração, o que a sociedade espera de programas de administração é que nós formemos profissionais em administração. E a área de estudos organizacionais tem tido enorme dificuldade em embarcar nisto. Se nós quisermos pegar o exemplo daquelas áreas que são possivelmente as dotadas de maior aplicabilidade e que, consequentemente, têm maior atratividade para estudantes de administração, nós veremos que são as áreas de marketing, finanças, operações e, digamos, secundariamente, me desculpem, recursos humanos ou gestão de pessoas. O que acontece com essas áreas todas? Estas áreas todas aderiram sem grande dificuldade, mesmo porque nós, muitos da nossa área organizacional, diríamos, estas áreas são pré-críticas ou acríticas, se formos kantianos, diremos, são ingênuos, mas, na verdade, eles adotaram um modelo de ciência que é um modelo tradicional que existe no mundo ocidental, desde Kepler, Galileu, Bacon e Descartes. Ou seja, o conhecimento está voltado ao entendimento, ao controle para a intervenção. Ou seja, é um conhecimento gerador de técnicas de intervenção. A área de estudos organizacionais, curiosamente, está muito longe disso. Uma parte deve-se ao fato de que a área longe está de ter, digamos, caminhado em direção a uma certa homogeneidade epistemológica. Esta concepção que eu chamei clássica de ciência e que nos dias atuais provavelmente atende mais pelo nome de neopositivismo, encontra sérias restrições na área de estudos organizacionais, que incorporou uma série grande de abordagens. Porém, curiosamente, mesmo, isso é intrigante para mim, a área ou a abordagem que é aquela que mais se aproxima ou adota integralmente uma abordagem que eu chamaria de clássica de ciência, que é o funcionalismo,
inclusive com conotações metodológicas e lógicas de neopositivismo, ele também não logrou avançar muito em termos de aplicabilidade. Ele não logrou avançar muito em termos de aplicabilidade. Então, o que nós temos hoje nos programas de administração é uma área essencialmente não prática. Eu creio que ficarmos aqui, poderíamos ficar falando aqui se nós vamos falar sobre a prática ou refletir sobre a prática, propor práticas ou fazer da prática o campo da nossa investigação. Isto tudo é perfeitamente discutível, mas permanece claramente o seguinte fato. É um curso no qual a maioria dos estudantes de administração vê pouca atratividade. Se nós também nos detivermos, qual é o espaço que estudos organizacionais hoje ocupa no ensino de administração no Brasil? Veremos que é muito pequeno, muito pequeno. Na graduação, majoritariamente, o que nós temos são os nossos bem-aventurados TGAs, que, digamos, têm o formato que nós já conhecemos. E, na pós-graduação, eu acho que é chegado o momento de nós refletirmos um pouco sobre isso, nós temos poucos programas e poucos professores envolvidos com estudos organizacionais. Ora, se nós ainda quisermos, estudiosos de organizações, continuar em programas de administração e não começarmos a procurar emprego em departamentos de sociologia, antropologia, economia, história, eventualmente filosofia, eu acho que é o momento de realmente nós começarmos a refletir sobre a área. Eu acho que nós temos hoje no Brasil realmente uma situação crítica. Talvez boa parte desta situação crítica se deva às dificuldades internas da área em termos, digamos, de visão de ciência, em termos de objeto de estudo, em termos de abordagem. Mas eu acho que uma boa parte dessa dificuldade reside também no fato de que nós não somos uma área confortavelmente inserida em programas de administração. E me parece que por mais que façamos, por mais que insistamos, aqueles de nós que insistem em trazer permanentemente à área de estudos organizacionais uma perspectiva crítica, não tenho nada contra a crítica, até mesmo às vezes uma perspectiva contestadora, pouco se poderá esperar de que este tipo de abordagem venha criar atração para a área. A área de administração é inequivocamente uma área profissional. Quem busca a administração busca instrumentos profissionalizantes. E, nesse aspecto, a nossa situação é difícil. Pergunta: seria cabível se falar de organizações em cursos de administração? Acho que todos nós concordamos que a resposta é, obviamente, sim. Não há dúvida. Nós achamos que administradores, independentemente de onde venham atuar, no setor público, no setor privado, neste setor que se designa com grande ambivalência de terceiro setor, em qualquer um desses setores, claro, é interessante. Também em termos de área funcional. Embora nós não possamos ter na empresa uma área funcional de organizações, não há dúvida que o conhecimento de organizações é útil ao estrategista, ao marketólogo, ao especialista em operações, ao gestor de recursos humanos e assim por diante. Agora, eu não sei se nós, hoje, como professores e estudiosos de organização, especialmente professores de organização, temos tido preocupação em tentar realmente introduzir alunos a entenderem melhor organizações. Eu creio que isso é possível. E eu acredito que não haveria nenhum atentado, mesmo com relação àqueles de nós que têm uma atitude extremamente crítica, em, digamos, indulgir num certo descritivismo, que eu acho que é perfeitamente razoável, em dizer simplesmente o que são organizações, como elas funcionam e como, digamos, o entendimento de organizações pode auxiliar na formação de um administrador. Mas eu tenho a impressão que na maioria dos poucos programas em que isso acontece, isso não está acontecendo. Professor Clóvis, o senhor não me mostrou nenhum papel ainda que o meu tempo terminou. Ainda? Esse seu relógio só falta 2 minutos sempre. Muito bom. Então era isso que eu tinha a falar. Muito obrigado. E eu passo a palavra, eu acho que pela ordem, ao Fernando Tenório, antes passando pelo Clóvis.
Não, pode passar direto para o professor Fernando Tenório. Não é o Calda, não? Então, obrigado, professor Guetério, professor Fernando Tenório. Miguel, tá certo. Bom, boa tarde, obrigado, Cláudio, pelo convite. Bom, eu tinha escrito um texto, mas que não chegou à mesa, por algum motivo aí do satélite. Não sei. Você não escreveu um texto, professor, você escreveu um paper. Não, mas vamos lá. E aí, depois com a exposição do Alexandre, agora do Berteiro, eu entrei naquela fase que o Guerreiro Ramos, lá nos anos 40, escreveu Um Drama de Ser Dois, né? Que foi o único livro que ele escreveu de poesia, e o primeiro livro e o único poesia. Um Drama de Ser Dois, por quê? Porque, com essa última fala do professor Berteiro, eu acho que eu não teria mais emprego. Porque cada vez que eu estudo administração, mais eu me afasto dela. Esse é um drama que eu vivo cotidianamente. E talvez esse drama ele seja um pouco resolvido, porque lá na EBAP, na GV aqui no Rio, né, há uma tradição que me fez trabalhar com essa cabeça assim, entendeu? Uma tradição que justamente começa com o velho guerreiro e que faz com que a gente discuta não só teoria, mas também discuta prática. Mas é claro que, dada a minha idade, meus cabelos brancos, a minha tendência hoje é mais no caminho da aposentadoria. Então, vamos lá, para os estudos organizacionais. E eu me sinto bem com os estudos organizacionais, digo com toda franqueza. E acho que, na minha opinião, os alunos lá na escola, né, quer na graduação, quer no mestrado, doutorado, quando passo a discutir a administração numa perspectiva dos estudos organizacionais, inclusive crítica, né, eles começam a se deparar, né, com uma terminologia, com categorias, com conceitos, com afirmações e negações, né, que os fazem a estar motivados, inclusive até a fazer mudanças nas suas propostas de estudo. Então, esse drama que a gente vive no ambiente das escolas de administração, chamado ambiente profissionalizante, mas ao mesmo tempo tem que ser discutir a teoria, né? Isso me remete, portanto, a esse drama de ser dois do guerreiro, porque, por exemplo, há pouco tempo eu entrei numa sala de aula da graduação e, conversando com os alunos, estava um ambiente um pouco pesado. Eu perguntei o que está vendo. E um garoto me respondeu: professor, senhor me desculpa, mas a situação é essa. Eu não vou dizer a palavra que ele disse, porque, né, estamos de outro público aqui, mas ele usou uma expressão muito dura. O senhor me desculpa dizer isso? Eu digo, desculpa. Aí eu digo, por quê? Ele disse, olha, porque quando a gente tem aula com um determinado grupo de professores, né, aqui em administração, que tem origem em outra área do conhecimento humano, esse pessoal vem, né, com toda uma preocupação em que a gente responda, né, sempre se 2 mais 2 vai dar 4. Quando a gente tem aula com o pessoal de administração, e aí ele fazia referência, já mais no ciclo básico, ao pessoal da EBAP, né, não estou aqui fazendo propaganda da EBAP, estou lá há 44 anos, então me dá o direito de falar bem da EBAP, né? Quando eu tenho aula com o pessoal da EBAP, muda o cenário. A gente pode conversar, a gente pode discutir, a gente pode refletir, nos é dada a oportunidade de ler coisas, inclusive até para que a gente, quando vá ser estagiário na empresa, a gente seja capaz de fazer discussões que o profissional normalmente não faz. Aquilo me chamou a atenção, inclusive eu conversei com um colega que estava fazendo na época sua tese de doutorado, sobre essa discussão aí que a gente está fazendo agora, né? E ele foi entrevistar os alunos. Por quê? Então, esse drama de ser dois é porque realmente você está num espaço que teoricamente é um espaço dedicado ao ensino profissionalizante, mas a gente sabe que aquele ensino profissionalizante, dada a nossa deformação, não vou nem falar formação, para alguns deformação, né, numa visão mais crítica de uma realidade que se impõe por um mercado ou por um enclave da sociedade que é excludente, quando você começa a fazer as discussões com os alunos, mesmo na graduação, eles se dão conta disso. Então, quer dizer, essa situação eu vivo no cotidiano da escola, mas como eu vivo também até no cotidiano de pesquisa ou de consultoria, né? Eu vou fazer uma consultoria, né, ou coordenar um projeto de consultoria, o meu dilema é um dilema insanável nesse sentido, porque o demandante da consultoria, ele quer um resultado, ele quer a produtividade, ele quer
que eu diga para ele o que é que ele vai conseguir de produtividade ao término do projeto, né? Ele quer um novo plano de cargo e salário que vá ao encontro de uma eficiência de custos, né? Sem considerar toda a questão voltada para a divulgação daquele novo processo, internamente, etc., externamente, que poderá elevar o status de quem está administrando o processo. Mas para nós que vivemos esse cotidiano, esse drama entre estudos organizacionais, numa perspectiva mais crítica, né? Ou numa perspectiva crítica, até por uma tradição que, repito, no meu caso pessoal, vem de Guerreiro Ramos, né? Isso leva a um conflito, a uma questão existencial fortíssima, né? E aí é aquela coisa, como eu já estou no caminho da aposentadoria, aí eu me dou o luxo de não ficar com esse drama assim tão acirrado. Mas que ele existe, existe. E aí eu concordo com a posição do Alexandre, quando ele fala que não quer discutir teoria, mas sim teorias, né? Eu acho que essa é uma questão que a gente tem que também colocar sobre a mesa, né? Quando estudamos estudos organizacionais, porque esse negócio de TGA, eu participei agora de um evento em Porto Alegre, onde era um encontro latino-americano de administração, e estava lá uma exposição que era a nova TGA. Eu digo, que negócio é esse? Que nova TGA é essa? Aí eu fui tentar assistir a nova TGA. E, de novo, eu não vi nada. Pelo contrário. É a velha TGA. Tanto é que o artigo, quer dizer, o artigo não, esse paper que o Clóvis chamou, eu tinha escrito assim, teorias organizacionais sob a ordem e o progresso, ou quando os vivos são governados pelos mortos. Esse era o título que eu escrevi para esse trabalho aqui. Aí, estimulado pelo Alexandre e pelo Berteiro, eu tive que mudar a minha exposição, porque aí vivi um drama, porque diante deles dois eu digo, isso é um drama, porque o que eu vou dizer aqui não faz sentido algum. Mas me chamou a atenção que você vai a um evento de início do século XXI e vê um negócio de nova TGA. Quando lá nos anos 60, o velho professor nosso lá, a Fundação Getúlio Vargas, Fernando Bessa de Almeida, disse, esse negócio de TGA, esquece isso, entenda das teorias, que são as mais variadas, e aí você o dia... Quer dizer, isso lá nos anos 60, aí vem com nova TGA, é o novo, é o tal do neo, como é que se diz, que está fazendo água aí, o neo, como é que chama? Liberalismo, né? Fazendo água agora, semana passada, então, acho que botaram a pá de cal no liberalismo econômico, né? E aí a gente vem, tudo é novo. Mas qual a novidade disso? Eu acho que a novidade, e aí, me desculpe os especialistas do assunto, eu acho que a minha novidade, ou a minha não, perdão, em pretensão, eu acho que a novidade é você chegar em sala de aula, colocar o lado contrário, sim. É mostrar estudos organizacionais, é que você está no ambiente profissionalizante, mas dizer que esse ambiente profissionalizante, ele é determinado, existem condições objetivas que determinam, não me venham essa de discutir relações sociais no local de trabalho, aonde você tem um determinante que é o salário, onde você tem um determinante que é a autoridade, onde você tem um determinante que é o mercado, que é excludente, isso tem que ser colocado, mesmo na graduação, para que não sejam ingênuos, né, no mercado de trabalho. Né? E aí a gente vê, por exemplo, outro dia uma estagiária nossa estava inscrita, foi participar de um estágio numa multinacional, e chegou lá, ela desistiu no segundo dia. Aí eu falei, mas e aí, como é que você vai ficar? Vai ficar lá ou vai... Não, professor, eu desisti porque, primeiro, que a seleção foi feita por um terceirizado. Esse terceirizado eu descobri que já era quarteirizado. Tudo que eles prometeram, cheguei lá na empresa, uma grande multinacional, não era assim. Hã? Então eu não quero ser ingênua. Eu digo, opa, tá aí. Hã? E ela disse, não vou estagiar lá, vou procurar outro estágio. Quer dizer, eu acho que faz parte do papel nosso, se a gente quer ser denominado de educadores, também ter não viver esse drama de ser dois. Está falando uma coisinha aqui bonitinha, esquecendo que do outro lado tem uma coisa feinha. Né? Então, vale a pena, né? Eu acho que essa discussão dos estudos organizacionais dentro do espaço, né? E eu remeto justamente no meu faltam 15 segundos. E eu remeto novamente ao velho Guerreiro, porque o Guerreiro cunhou essa frase, o drama de ser dois, por vários motivos. Um deles é justamente esse, como você conciliar coisas inconciliáveis dentro do espaço social organizado. Obrigado. Obrigado, Fernando. Eu tentei ser generoso com o Fernando Tenório, ele não entendeu isso. Eu tinha dado 2 minutos a mais, ele falou que 15 minutos era suficiente.
2 segundos no meu. Tayloristicamente. Ok. Vamos diretamente para o professor Miguel Caldas, por favor. Okay. Bom, boa tarde. Eu acho que os senhores aqui presentes podem ser bem conhecidos. Eu conheço várias pessoas, mas não conheço muitos. Então, só para saber de onde é que... Por que eu fui convidado? Primeiro, não foi muito porque eu podia adicionar muito o que Bertero ou o Clóvis vai dizer, ou certamente o Alexandre e o Fernando já disseram. Mas também porque eu, em tese, pelo menos era o que o Clóvis tinha na cabeça, eu acho que quando me chamou, eu poderia falar um pouquinho da perspectiva um pouquinho de cada um dos lados, ou seja, da perspectiva da teoria, um pouco da perspectiva da praxis. Pelo menos foi o que você me disse quando você me ligou. A razão disso é o seguinte: eu já fui coordenador da área de estudos organizacionais aqui e, de certa forma, participei um pouco desse campo. Ainda ensino teoria das organizações, me considero ainda marginalmente, pelo menos, ligado. Por outro lado, eu tenho uma posição executiva hoje dentro de empresa e vivo esse conflito aqui que o Fernando fala, do drama de dois, né? E também eu tenho uma base em Guerreiro Ramos e entendo bem o que você está dizendo sobre essas contradições. Olha, a pergunta que o Clóvis me fazia é a seguinte: Miguel, a razão da gente fazer esse painel é querer perguntar se a gente está, de fato, fazendo essa conjugação, se a gente está se distanciando entre teoria e prática nesse campo, ou se a gente tem possibilidades de conjugação, né? Quais são esses dilemas, quais são essas possibilidades, ou até que ponto a gente está meio que discutindo só dentro do galinheiro, né? Discutindo um pouco só dentro de nós mesmos. Claro que o Clóvis usa termos bem mais adequados para dizer isso. Eu não escrevi um texto, né? Eu acho que eu, como alguns que eu conheci aqui nesse campo, a gente às vezes escreve porque a gente tem que escrever. E eu estava ficando meio viciado em escrever e eu decidi que eu ia ficar sóbrio por um tempo. Então eu acho que se eu escrevesse alguma coisa seria, como diria hoje, um twist in my sobriety. Então, acho que eu decidi não escrever, mas eu tenho algumas anotações, se servirem. Que basicamente eu me lembrei a primeira vez quando o Clóvis me fez esse desenho sobre as minhas próprias contradições com teoria prática. E eu não sei para quem, alguns de vocês talvez saibam, eu fui refugiado do Katrina. Katrina me pegou, tirou de casa. Depois, quando eu voltei, a gente não tinha muita coisa para arrumar. Passei 3, 4 semanas arrumando a casa. E quando acabou, eu tinha emprego, eu tinha um salário na universidade, mas eu não tinha o que fazer. Não tinha aluno, não tinha aula para dar e tal. Então, a coisa que mais acontece nesses casos é você ter uma síndrome de sobrevivente, que se chama, que é o cara que se sente culpado porque ele não foi tão desgraçado quanto as pessoas que estão à sua volta. É uma coisa muito chata de passar e difícil de explicar, mas eu senti. E a coisa mais fácil de fazer, eu acho, para você mesmo se lidar, é você se voluntariar. E fazer trabalho voluntário. Aí passei em vários lugares e tal, e me perguntaram uma coisa que me veio à cabeça, a pessoa me perguntando ainda me passa na cabeça quando o Clóvis me fez essa pergunta. Ele me perguntou assim: quer dizer que você fez tudo isso? Poxa, quer dizer que você é doutor? Quer dizer que você ensina na universidade esse negócio todo? E o que você sabe fazer? O que objetivamente você pode ajudar aqui? Né? Que habilidades você pode fazer? Como é que isso pode ser posto em prática? Para resumir a longa história, aprendi a mexer em motosserra. E foi boa parte do trabalho que eu fiz foi fazendo isso. E reforma dentro de casa. Né? Fazer gutting de casas e tal, que foram inundadas. Porque fora disso, o que eu sabia fazer era absolutamente irrelevante para aquele mundo. Né, e para o mundo do que as pessoas estavam fazendo. Objetivamente, eu não sabia fazer nada. A segunda conclusão foi quando, né, que a segunda imagem que me veio à cabeça quando o Clóvis me passou isso, eu disse: olha, por que eu fui ensinar nos Estados Unidos? Porque eu sinceramente achava que o problema era com a gente. É porque o nosso campo era meio, né, um síndrome de vira-lata e tal, mas os caras lá sabiam o que fazer.
Eu fiquei muito impressionado. Realmente os caras, né, na academia americana têm um enorme um apreço pelas empresas, e as empresas os chamam, e eles vêm, e eles falam um monte de coisas sobre o que as empresas deviam fazer e tal. E quando eu comecei a ver meus colegas, eu comecei a perceber uma coisa impressionante. A primeira delas é que a maioria dessas pessoas, nunca tinha tido o que o americano chama de um real job. Nunca tinha tido trabalho algum. E durante o tempo em que eles estavam ensinando, não podiam ter nenhum mesmo. Não podiam ter consultoria, não podiam ter outras atividades. Então, a maioria dessas pessoas tinha uma excelente formação, mas nunca tinha absolutamente tido nenhum contato com a prática para a qual arrotavam todos aqueles famosos conhecimentos. Então, eu perdi mais ainda a minha crença nesse mundo de que a gente poderia realmente ter uma inserção numa prática que a gente não conhece. Para piorar isso, geralmente a pesquisa deles tampouco ia para a prática. Porque já que eles não a conheciam, então o que eles faziam? Faziam pesquisa a partir de banco de dados, faziam entrevista com alunos de MBA, e boa parte do conhecimento que eles tinham e da pesquisa que eles conheciam sobre aquela praxis vinha de mais longe da praxis ainda. Então, quando essa pessoa me fez essa pergunta, eu digo, o que eu sei fazer de útil, né, para as organizações? O que eu posso fazer com isso que eu sabia que eu ensinava na universidade? Passei por uma boa crise. Posso dizer a vocês que eu passei por uma boa crise. Sabe afinal de contas, para que isso serve? Né, como é que eu posso ser útil para alguém? O que me leva a dizer que eu acho que sim. Pelo menos na minha experiência, eu não falo por vocês, eu não falo por mais ninguém, falo por mim. A teoria das organizações que eu ensinava e o meu papel acadêmico estava muito distante da realidade. Estava muito distante. Dizer que esse distanciamento não existe, a gente pode teorizar de que o distanciamento não existe, de que o distanciamento, afinal de contas, a gente escreve sobre a praxis, que é uma teoria aplicada, e tudo isso é verdade. A pergunta é, a teoria é praticada por quem? Né? É feita pela praxis de quem? E quão perto a conheço? Né? Quem vai ler o que eu escrevo, quem vai usar o que eu teorizo? Então eu acho que tem um provérbio que é discutível de quem vem, que diz o seguinte, que na teoria, a diferença entre teoria e prática é muito pequena, mas na prática ela é enorme. Né? E novamente, a gente pode teorizar quanto a gente quiser sobre quão pequena essa diferença até que a gente a precise. Né? Então minha experiência nas empresas tem sido extremamente paradoxal com aquilo que eu experimentei sobre a vida das empresas quando eu escrevia sobre elas. Ou mesmo quando eu dava consultoria. Né? Quando você tem que tocar o orçamento, quando você tem que realmente cumprir uma meta, quando você tem que fazer com que a empresa tenha vida nos próximos 15 ou 20 anos, você realmente começa a ter um sentido crítico daquilo que você ensina. Né? O que eu acho que a gente tem? A gente tem um distanciamento? Acho que tem. Se a gente não tivesse, eu não sei se o Carlos Osmar falou isso, eu não notei se teria falado, mas no texto dele ele fala, olhem em volta e vejam quanta gente da prática nos circunda. Né? Quanta gente de empresas está por aqui, quanta gente de ONGs, quanta gente de governo, está aqui para saber o que a gente, né, acha sobre como eles deveriam se organizar, como se organizam, quais os limites da prática que eles têm. Nós não temos gente que vem aqui. E no texto do Carlos Osmar, ele faz menção a como congressos científicos, por exemplo, de medicina, você tem as boas-vindas ao practitioner médico que vem também a não só testar aquilo e se atualizar, como também a colocar isso em prática. E eu tenho visto isso, por exemplo, na engenharia florestal, na área que me compete, o pessoal tem uma ligação muito boa. Eles não se veem como, olha, aquele pessoal é simplista, não tem rigor, né, é gerencialista, ou sei lá, seria florestista, ou sei lá o que seria. Mas não tem essa coisa. E o outro diz, não, aquele pessoal só está na Torre de Marfim, no caso Torre de Eucalipto. A verdade é o seguinte, os practitioners que eu conheço, pelo menos, não nos ouvem, não nos leem, né, não usam nossos modelos, não veem as nossas ampades. Né, alguns leem textos que a gente publica, leem, né, geralmente quando tem problemas de sono. Enquanto mais pontos qualis tem a publicação, provavelmente mais fácil será cair no sono. Agora, a verdade é a seguinte, practitioners são muito diferentes, são muito distintos, tal como nós. Né? Tem gente muito fraca, tem gente rasa, tem gente que só quer técnica e receita, tem vários. Às vezes eu sinto que todos eles vão no meu curso de lato sensu. Mas
a verdade é a seguinte, tem muita gente que é tão capacitada quanto vários de vocês aí. Né? Gente que procura conhecimento, que procura realmente alguma coisa um pouco mais profunda. E subestimar esse pessoal no atacado, eu acho um erro crasso. Tem muita gente bem capacitada entre os practitioners. E eu acho que eles não nos leem não é só porque a gente escreve difícil. Eu acho que a gente não os lê, eles não nos leem, perdão, porque a gente não tem eles em mente em várias dimensões. Por exemplo, quando a gente escolhe o tema do que a gente vai pesquisar, a gente pensa no que de fato é um tema relevante para o que acontece na prática. Nossa pergunta de pesquisa, nossa metodologia, nossas referências, né? Nossos procedimentos de verificação, a estrutura do nosso pensamento, a nossa linguagem. A maior parte disso, gente, pelo menos naquilo que eu já escrevi, era referenciado em a gente mesmo. Era referenciado no que o campo diria, no que minha percepção é dos revisores que vão ler isto aqui, o que eles vão pensar, nos meus colegas que vão ler aquilo lá, nos alunos, nos meus críticos, nos meus colegas de departamento, naquilo que eu idiotamente falava que vai ser o meu legado. Eu sou meio sem noção. Né? Eu não sei, mas se alguém já teve experiência de mostrar os nossos abstracts para alguém da prática, verá o quanto que não os atrai. Realmente não os atrai. Então, na verdade, eu acho que se a gente conseguisse realmente olhar... Eu estou usando os do Bertero, não me enche o saco, Cláudio. A maior parte desses problemas são autorreferenciados. A maior parte dos problemas que a gente coleciona, a maior parte daquilo que a gente tem escrito no campo, acho que esse é um dos problemas, é autorreferenciado. Autorreferenciado em quem? Poxa, eu estou fazendo um paper porque o Clóvis fez uma provocação não sei aonde, sei lá, porque o Marcelo Crubellati escreveu algo sobre não sei o quê, então eu vou começar também a escrever, ou porque a Ana Paula, ou porque o Fachin, assim por diante. Ou dois, eu tomo por empréstimo de algum texto importado. Então, a maioria dos nossos textos se referencia sobre eles mesmos. A gente se fala entre os 300, mais ou menos, 300, 400, varia. Né? Um bom estudo institucional mostraria qual é a densidade dessa rede. Então, eu acho que para a teoria das organizações, para a área de estudos organizacional, eu acho que o que a gente precisa é, na verdade, chegar mais perto, né, de uma inserção na prática que ela não é idiotizante, ela não é minimizante, não necessariamente ela é gerencialista. Né? Eu acho que a gente ficar entre teoria e prática na discussão só de gerencialismo versus cientificismo perde a dimensão da relevância versus o rigor. Quanto que a gente privilegia o pseudo-rigor e rigor de quem? E quão relevante isso é para a vida de alguém? E não necessariamente no sentido de receita de bolo. Eu acho que se a gente não fizer isso, por que a gente tem que se preocupar com isso? A primeira razão é, porque senão a gente vai ficar falando sozinho. Ninguém vai nos dar atenção. E a gente é profundo narcísico, a gente precisa de audiência. A gente precisa que alguém leia o que a gente escreve. Segundo, porque é uma injustiça, né, com um campo que tem muito a dizer. Eu acho que o campo tem a dizer, mas não consegue dizer porque não consegue ser ouvido. Segundo, é uma pena, porque, na verdade, vai deixar muito espaço para o tecnicismo, para a literatura de aeroporto, para contígua executiva, esse tipo de coisa que é o que a gente mais vê. Eu acho que a gente deve se aproximar da praxis, a gente deve se aproximar da praxis com a agenda do que a gente pesquisa, com a linguagem, não necessariamente com a ideologia. Eu acho que explicar e trazer a crítica é útil, por que não? Eu acho que a prática é mais receptiva do que a gente acha, ela não é idiotizada, como muitos de nós a pintam. Acho que ela precisa disso para iluminar a sua inovação. E eu acho que a gente fazendo isso, a gente vai fazer melhor teoria, porque a teoria, como o Guerreiro falaria, que é mais apropriada. Né? E ao ser mais apropriada, ela seria mais lida, o que reforçaria um ciclo virtuoso. Pelo menos é o que eu acho. Ok? Só fazer uma observação. Alô? Por favor. Realmente eu nas folhas que eu escrevi, que eu passei aos colegas, eu fiz menção a essa questão da proximidade de profissionais de encontros. E o Miguel reforçou, quer dizer, normalmente um congresso de medicina ou de engenharia conta necessariamente com uma grande presença de praticantes. E eu vou fazer uma confissão que eu faço como presidente da ANPAD. Nós recebemos da Universidade de São Paulo, não sei se alguém da USP está aqui presente, nós recebemos da Universidade de São Paulo um evento tradicional que era o evento
de gestão da inovação tecnológica. Ele veio para a Ampad, nós o realizamos uma vez em Gramado, vamos realizá-lo agora em outubro, o mês que vem, em Brasília. Eu vou fazer uma confidência aqui a portas fechadas. Eu acho que o evento perdeu na Ampad. E o que o evento perdeu na Ampad? O evento perdeu na Ampad a participação da comunidade de gestores de tecnologia. Quando esse evento ocorria em São Paulo, e ele era gerido pelos colegas da USP, de fato era um encontro de acadêmicos, de trabalhos de pesquisa e de gestores, pessoas que vinham da administração pública, que vinham de empresas privadas. Curiosamente, nós na Ampad não temos contato com esse mundo e, consequentemente, não conseguimos atrair para Gramado. Não sei o que vai acontecer o mês que vem em Brasília, o pessoal da prática. Quer dizer, esse caso específico do simpósio de gestão de inovação tecnológica é mais, digamos, um sintoma claro do isolamento em que estamos, que não é só da área de estudos organizacionais, mas é, digamos, da nossa comunidade científica de administração. Obrigado, professor Clóvis. Okay, obrigado, Bertelo. Bom, antes de passar a palavra para vocês, que eu gostaria de ouvir um pouco como é que vocês reagem às diferentes falas, deixa eu talvez colocar um pouquinho a motivação de por que esse painel e de por que eu acho que painéis como esse devem continuar, mesmo porque 1h30 é muito pouco para a gente poder sequer começar a conversar sobre o assunto. Né? Eu acho que, de um certo modo, foi mais ou menos colocado aqui uma coisa que vem me preocupando há muito tempo, que é a ideia de que nós somos muito pouco lidos. Nós temos no Brasil hoje cerca de 2.200 cursos de graduação em administração, cerca de 1.000 e poucas instituições, e nós que produzimos em nível de pós-graduação somos muito pouco lidos em nível de graduação, nós sabemos disso. Nós sabemos que o livro de teoria das organizações mais utilizado em nível de graduação é o Idalberto Chiavenato, e eu fiquei um pouco preocupado até que ponto nós não tínhamos alugado um spa, e era um clube em que nós, tá certo, escrevíamos para nós mesmos. Era uma forma de a gente justificar para a nossa universidade, uma forma de viajar, né, conhecer diferentes lugares, escrevemos para nós mesmos, e nós mesmos julgamos a relevância do que nós escrevemos, com um pequeno detalhe, né, com desincronias absolutamente fantásticas. Nós só encontramos avaliadores que são capazes de dar 2 pontos para um paper, submetido para a Ampad, e outro que é capaz de dar 9 pontos. Tá certo? E ambos são doutores, ambos são reconhecidos na área. Bom, então eu acho que esse é um tema que merece uma discussão. Eu até usei uma figura de uma sauna, tá certo? Mas não vou complementar. Né? Eu disse que nós tínhamos criado uma sauna diferente. Tá certo? Vocês adjetivem a sauna como vocês quiserem. Né? Algumas, eu deixo que vocês coloquem adjetivo, porque hoje, com a questão do politicamente correto, a gente não pode usar certas expressões que a gente gostaria de usar apenas a título de ilustração. Tá certo? Bom, e aí me ocorreu uma questão, e que me parece que perpassa todas as 4 falas de um certo modo. Né? Me ocorreu o seguinte. Bom, o Alexandre fala sobre a necessidade de diversidade, tá certo? O Pfeffer já havia dito que talvez a gente devesse abandonar um pouco a diversidade e trabalhar um paradigma por um certo tempo para ver se a gente conseguia produzir alguma forma de conhecimento, tá certo? O pessoal entende muitas vezes que a relação teoria-prática é uma questão ligada ao funcionalismo. Né? Bom, se fosse uma questão ligada ao funcionalismo, eu diria que a questão seria relativamente simples, ligada ao positivismo ou funcionalismo. Né? Seria apenas uma questão de transferência de conhecimento. Então, o conhecimento que eu poderia na academia, basicamente eu teria que pensar como é que eu consigo transferir esse conhecimento para o mundo da prática. E aí, as revistas acadêmicas profissionais, como a GV Executiva, por exemplo, poderiam muito bem fazer esse papel. Eu me lembro muito bem de um artigo do Mintzberg, aliás, um artigo, não um livro, que todos devem conhecer, Ascensão e Queda do Planejamento Estratégico, que depois virou um artigo menor e ele acabou virando meia dúzia de páginas, que foi publicado na Harvard Business Review, tá certo? Em que, em essência, a coisa simplificada estava lá. Né? Bom, então, se fosse apenas então me parece que a questão é muito mais
profunda. Me parece que a questão é uma questão de episteme. E eu não acho que nenhuma das epistemes que eu conheço trabalha bem a relação teoria-prática. Mesmo a teoria crítica. Mesmo o Critical Management Studies. Mesmo todas, ou seja, eu não acho que nenhuma dessas abordagens endereçou adequadamente a questão de teoria prática. E eu acredito que aí entra uma questão muito interessante, o que é a questão teoria prática nessas diferentes epistemes? Aí entramos numa questão. Se continua o dilema de ser apenas uma questão de transferência de conhecimento, significa, primeiro, que nós estamos profundamente influenciados pelo paradigma positivista, que nós somos capazes de fazer ciência, e como somos capazes de fazer ciência, a realidade que está lá fora é uma só, e podemos chegar nela, e basta que eu a estude que vou simplesmente gerar um tipo de conhecimento que terá utilidade. Tá certo? Basicamente, esse é um pressuposto fundamentalmente baseado numa lógica positivista de análise. Né? Agora, se eu acho que não, se eu acho que é uma questão de produção do conhecimento, não é uma questão de transferência de conhecimento. Aliás, eu pessoalmente não gosto muito da expressão transferência de conhecimento, que o pessoal da área de CIT usa muito, né? Talvez expressões menos racionalistas pudessem ser utilizadas no futuro, porque a impressão de transferência de conhecimento me dá muita noção de um grupo inteligente que produz conhecimento e que depois transfere esse conhecimento para um grupo pouco inteligente que vai seguir esse conhecimento. Né? Bom, então, me parece que aí a própria expressão transferência de conhecimento me dá a impressão que tem um grupo pensante e um grupo executante. Nós ainda estamos transformando, a impressão que no mundo da academia nós pensamos e que no mundo aí fora, né, as pessoas só praticam, só executam. Né? Nós voltamos a uma velha divisão que aconteceu no final do século passado, que já era discutido por Urvik, Gurvik, enfim, por esse grupo todo. Bom, então, se é uma questão, se não é uma questão de transferência de conhecimento pura e simplesmente, se é uma questão de produção de conhecimento, aí eu acho que a questão é muito mais séria. Aí o conhecimento que se produz na academia é um conhecimento que deve ser fundamentalmente diferente do conhecimento que se produz no mundo para o mundo da prática, ou no mundo da prática. Então, me parece que nós temos aí, primeiro, uma questão de discutir essa questão. É uma questão de difusão de conhecimento, para não usar a palavra transferência de conhecimento, ou uma questão de produção de conhecimento? Eu acho que a partir daí nós já começamos um nível de discussão. E a partir daí perpassa um pouco essas diferentes abordagens, né? Que como é que em cada uma dessas diferentes abordagens nós estamos trabalhando a relação teoria-prática? Por exemplo, eu posso usar uma noção, usando a teoria institucional, e se eu adoto uma teoria, usando a teoria institucional não funcionalista, eu vou dizer o seguinte, né? Eu vou dizer que a questão claramente não é uma questão de transferência de conhecimento. A questão claramente é uma questão de produção do conhecimento e eu preciso trabalhar melhor como é que eu consigo mexer essa lógica de produção de conhecimento. Né? Por quê? Porque a partir daí eu tenho fundamentalmente um elemento absolutamente fundamental, que é a noção de significado, e eu preciso trabalhar fortemente a noção de significado para tentar montar qualquer ponte na relação teoria-prática. Bom, então eu acho que nós temos aí um plano epistêmico para trabalhar. Então a razão de ter convidado esses colegas foi basicamente isso, né, de tentar puxar uma discussão. Por quê? Porque é um viés embutido na nossa discussão. Toda vez que a gente fala na discussão teoria-prática, dá uma impressão que a gente está falando da relação teoria-prática no que se refere à teoria-prática em administração de empresas. O que eu estou dizendo é teoria-prática em administração, seja administração de empresas, seja administração de organizações não governamentais, seja administração pública, seja o que quer que seja e que possa estar dentro do que nós chamamos dos estudos organizacionais da administração. Então não é uma questão empresarial. Isso aqui é que muitas vezes assim, as pessoas descartam, eu não vou discutir esse assunto, porque essa é uma questão empresarial. Vocês estão muito preocupados com prática gerencial. Não, a questão não é prática gerencial. Essa não me parece que é a questão. A minha questão é a relação teoria-prática tem que ser discutido no plano, na minha opinião, da episteme, para que a gente possa, efetivamente, nas diferentes
correntes teóricas, as diferentes abordagens, tratar esse assunto de um modo que ele possa ser um pouco mais significativo no âmbito da nossa associação, no âmbito da ANPAD. E quando o Bertero fala trazer practitioners, né, eu digo, trazer practitioners para mim não é trazer só empresários, é trazer pessoas que estão trabalhando em diferentes frentes. Por quê? Porque as organizações atuam em diferentes esferas da sociedade, né? Então, bom, essa era basicamente uma reflexão que a gente estava colocando aqui. E agora, diante das diferentes falas, eu gostaria de abrir para questões da plateia e sintam-se à vontade de endereçar questões a quem vocês quiserem. Eu vou começar então pela ordem. Eu vou começar com o Rafael, depois vamos para a Ana, depois vamos para a Isabela. Temos 3 na lista já. Rafael, por favor. Muito bem, eu vou anotar aqui na sequência. Se houver mais alguém querendo levantar a mão, sinta-se à vontade. E o Jair. É bom pegar o microfone. Tem microfone por aqui? Não tem um assistente de microfone? Conseguimos um assistente qualificado. Overtitle. Você está overqualified. Oi. Alô? Miguel, minha pergunta seria a seguinte. Até onde eu vejo, e acho que todo mundo aqui nessa sala concorda, as empresas gastam milhões de reais com ensino. As empresas hoje gastam milhões de reais, por exemplo, em programas de educação executiva, onde a maioria das pessoas que estão aqui dão aula nesses programas, ou a maioria das pessoas da nossa área acadêmica dão aula. Por que elas gastam tanto dinheiro se a gente é tão inútil? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é a seguinte: será que não existe essa história da gente, a gente acaba se aproximando muito da prática? A gente... Daí não é para o Miguel, acho que seria mais um comentário geral para a mesa, uma pergunta geral para a mesa, que é a seguinte: nós, como acadêmicos, a gente se aproxima muito da prática. A gente dá aula para executivo, a gente faz consultoria, tem gente que participa de board de empresa, a gente faz um monte de coisa de aproximação da prática. Será que não existe um paradoxo, então, que o fato da gente ter que se aproximar tanto da prática para ganhar dinheiro e para poder viver, nos afasta da prática, da reflexão, para fazer uma pesquisa mais aprofundada, porque a gente não tem tempo para fazer, será? Rafael, como sempre, bem provocativo. Doutor Cadipani, primeiro que eu não disse que nós éramos inúteis, nem me referi a você como inútil. Se você se sentiu afetado. Embora você saiba a minha opinião a seu respeito. Não é a questão do inútil, fica bem claro. O debate não está pessoalizado, não. Como podem o que eu disse é o seguinte: a pergunta era se estudos organizacionais era relevante. Não era se professores eram, se aquilo que a gente conhece é. Para ser mais preciso, eu gasto, pessoalmente eu assino 20 milhões por ano nisso que você fala de educações executivas. Eu não conheço um dos temas que a gente aborde que seja estudos organizacionais. Um só. Nenhum dos temas, nenhum de vocês está indo lá para ensinar estudos organizacionais. Nenhum vem lá para ensinar aquelas coisas que, se eu dissesse, olha, está aqui um aparato em branco, né? O que você gostaria de ensinar? Geralmente não. Geralmente a gente faz como, eu falei um pouco da academia americana, você conhece bem a academia inglesa. A academia inglesa é de pegar, escrever, fazer enormes congressos, escrever pra caramba, sobre assuntos absolutamente transcendentais e de grande importância, e depois vai lá, depois do final de semana, segunda-feira, ensina com textbook americano, coisinha bem babaquinha, do jeito que a gente estava questionando. A verdade verdadeira é que boa parte desse ensino e boa parte do que empresas gastam é para ensinar coisas que, enquanto talvez a gente esteja discutindo a teoria transcendente, a gente não está passando alguma competência que o practitioner esteja sentindo. Por que nós gastamos? Boa parte do dinheiro que a gente gasta em empresa para treinamento é com gente que não é administrador para começo de conversa. Né? É gente que, desde um torneiro mecânico até um engenheiro florestal, um engenheiro mecânico, que precisa também crescer na organização a partir de elementos que nós, em tese, dominamos. Então, ninguém disse que professor é inútil. O que eu disse é que, se a gente não estabelecer uma ponte de relevância, né, eu acho que a gente se torna inútil, sim. Eu acho que a gente vai começar a falar sozinho, sim. Eu acho que isso aqui desaparece como área de interesse. Se você olhar nossa
longitudinalmente nosso enrollment diminui. E eu acho que a gente pode ter menos impacto positivo que a gente acha que, e eu acho que pode conseguir, do que a gente merece ter. Eu vou entrar e tentar. O Miguel falou muito bem. Estão me ouvindo? Está ligado o microfone? E a questão é a seguinte: nós damos aula, claro, é importante que o Rafael misturou coisas. Nós não estamos falando que nós somos inúteis. Talvez eu diria que estudos organizacionais não sejam vistos como de grande utilidade para profissionais de administração. Mas eu quero dizer o seguinte: muitos aqui ensinam educação executiva. Eu ensino educação executiva, menos do que fazia no passado, mas ainda ensino. E eu confesso, eu nunca ensinei estudos organizacionais a eles. Eu acredito que eles têm alguma consciência de que aquilo não faria sentido. Eu gosto muito de ensinar estudos organizacionais. Eu ensino estudos organizacionais ainda hoje no programa da EASP em São Paulo. Agora, o que eu gostaria de deixar claro é o seguinte: a segunda parte da sua questão, que eu acho a mais interessante. Nós nos aproximamos da prática como consultores e nós nos aproximamos da prática como treinadores ou professores de educação executiva. E raramente isto aparece na nossa reflexão de estudos organizacionais em sala de aula e não me parece substancialmente presente na nossa produção científica. A nossa produção científica raramente incorpora isso. Eu acho que eu não tenho resposta para isto, mas eu acho que é porque provavelmente nós estamos presos a uma forma de ver estudos organizacionais e de pesquisarmos estudos organizacionais que se construiu distanciado dessa prática. Eu acho que a renovação do campo vem exatamente daí. Eu diria, o Miguel disse que a prática, os practitioners são muito mais receptivos do que nós inicialmente possamos imaginar. Eu diria até mais. Muitos de nós, e eu me incluo, digamos, nessa declaração, olhamos com substancial preconceito e, às vezes, com arrogância para o mundo do gestor e do empresário. Uma vez eu ouvi de um colega uma seguinte observação, referindo-se a um empresário brasileiro de absoluto sucesso, que hoje tem um empreendimento que fatura mais de 2 bilhões de dólares por ano. E referindo a estas pessoas, esse sujeito foi um fracasso total como acadêmico. Só lhe restou ser empresário. Achei fantástica. Uma frase lapidar, porque não poderia eu ter encontrado o melhor exemplo para dar aqui do preconceito. Há várias formas de inteligência. E, claramente, a razão prática, a inteligência prática, é uma forma absolutamente respeitável. Mas eu não sei se muitos de nós, da nossa área de estudos organizacionais, estão propensos a reconhecer isso. Ok. Eu vou passar então a palavra para Ana Paula, mas antes uma breve observação. Você observa que quando a gente vai lecionar para as empresas o que nós fazemos com o conteúdo do nosso conhecimento, nós super simplificamos, modelizamos, tá certo? Bom, Ana, por favor. Bom, eu sempre, quando vejo esse tipo de debate... Só ligar. Tá ligado, sim. Tá ligado. Assim, eu sempre vejo esse tipo de debate, eu fico muito temerosa a respeito do futuro, tanto dos estudos organizacionais, quanto dos estudos de gestão, como eu estou começando a fazer uma certa distinção entre essas duas coisas. Em primeiro lugar, assim, eu também tinha a impressão de que os estudos organizacionais estavam restritos à área de ciências sociais no exterior. Isso não é verdade. Tá? Isso não acontece. Dá para melhorar o microfone? É um pouco mais próximo. Nós não estamos ouvindo aqui. Isso não é verdade pelo seguinte. O que não é verdade? O que não é verdade? Que na Europa e nos Estados Unidos a área de estudos organizacionais esteja dentro das faculdades de ciências sociais, porque não estão. Tá? Eu tinha essa impressão também, eu achava que isso acontecia no Brasil.
até eu me deparar com o trabalho do Martin Parker, dizendo que na Inglaterra e na Europa eles enfrentavam esse mesmo tipo de situação, de serem estudiosos de organizações dentro de escolas de business. E, pelo que eu consigo, pelo menos, lembrar, quase todos os estudiosos de organização que a gente costuma fazer referência estão em escolas de business. Tá? Então, acho que, para começar, daí é um mito. Qual é o fenômeno que está por trás disso? Sinceramente, eu estou começando a estudar aqui no Brasil por que as escolas de ciências sociais não querem saber de estudos organizacionais. Tem algumas hipóteses. Tenho pessoas já me ajudando a fazer esse trabalho, mas ainda não tenho respostas. Agora, o fato é que eu fico muito temerosa desse tipo de situação que me parece mostrar para a gente a porta de saída. Afinal, o que vocês estão fazendo aqui, isso tudo é inútil, tá? E nós não estamos gerando conhecimento de utilidade para os gestores. Eu acho que tem um velho chavão que se pergunta se a administração é ciência técnica ou arte. Eu fico muito temerosa de perceber que, muitas vezes, o pensamento a respeito do que é formar o gestor vai numa direção de colocá-los como um técnico. Quando, na verdade, o que eu cada vez mais tenho verificado é que a gestão ela é altamente complexa e ela exige uma capacidade muito grande de leitura de pessoas e de antecipação de fatos. Tá? E eu acho que isso você não ensina através de técnica. Por outro lado, o que eu tenho percebido? E eu acho que vocês também já se deram conta disso. A gestão não é uma exclusividade nossa. Todo mundo pratica gestão. Não existe um conjunto de conhecimentos que vai caracterizar o gestor. Assim como existe um conjunto de conhecimentos que é exclusivo do médico, que é exclusivo do dentista, que é exclusivo do advogado. Ou seja, na verdade, existe um grande mistério a respeito do que é esse conhecimento em gestão. Seja em gestão empresarial, seja em gestão pública. E se talvez eles achem que o que a gente escreve não é útil, é porque, na realidade, acho que nós nunca começamos a produzir esse tipo de conhecimento de fato. Às vezes eu tenho essa impressão, de que nós não começamos de fato a produzir esse tipo de conhecimento e de fato se aproximar da prática. Porque, por exemplo, você pega o Conselho Federal de Administração, eles estão fazendo um enorme esforço de estabelecer fronteiras para a prática da administração e do administrador. E não tem mais, isso já foi sequestrado por tudo quanto é área. E por quê? A gente não consegue ensinar nas escolas de administração um conjunto de técnicas e conhecimentos que sejam exclusivos do gestor. Não há, mesmo porque o que acontece? Cada vez mais eu percebo que o gestor ele tem que ter um equilíbrio muito perfeito entre conhecimento técnico e conhecimento gerencial, de fato. Porque ele não consegue gerenciar se não tiver essa percepção que eu estava falando de complexidade e de antecipação de fatos. E, por outro lado, ele não consegue gerenciar também se ele não tem conhecimento da prática e da realidade que ele está lidando. E eu acho que esse é um tipo de equação que a gente precisa resolver. Só para finalizar, eu acho que a gente precisa começar a pensar em direcionar todos os tipos de possibilidade de trabalho, tá? Seja em estudos organizacionais, seja estudos gerenciais, seja gerencialismo, seja crítica, porque, na verdade, quanto mais eu me aprofundo na área de teoria crítica, mais eu me aproximo, né, da realidade do que é a vida do gestor. E, curiosamente, hoje eu gosto muito mais da aula na especialização do que na graduação, por exemplo. Porque lá eu estou mais próxima dessa realidade. E isso tem repercutido significativamente com essas pessoas que estão me dando feedbacks muito interessantes a respeito do despertar que às vezes acontece. Não digo que ninguém vai sair por aí fazendo a revolução, mas de conseguir ter pelo menos uma mínima percepção de que nós estamos ali formando também cidadãos e pessoas que vão ser decisores e que vão tomar decisões que vão ter uma grande repercussão do ponto de vista social. Acho que é só isso. Obrigado. Alguém quer fazer alguma reação? Ela fez uma apresentação. Isso. Fernando? Só queria fazer rápido. Não, eu fiquei com a impressão, Rafael, né, quando ele fez o comentário, eu também ia concordar contigo, Rafael, porque eu fiquei com a impressão da minha inutilidade de pronto, mas depois eu refleti, não era bem isso, mas de qualquer maneira eu concordo em parte com o que você falou. E com essa última fala da Ana, eu acredito sim, que o estudo organizacional faz parte desse espaço da Ampad mesmo. Não é pela quantidade de pessoas que estão aqui, mas pela quantidade de trabalho e de interesse que essa área tem estimulado, porque ela não existia na Ampad, era feita aqui e acolá, numa área
em áreas distintas e, de repente, ela passou a ter um espaço de discussão. Eu acho que a ANPAD, que é uma Associação Nacional de Programação e Administração, é um espaço adequado. E, digo mais, se a gente olhar, eu já tive a curiosidade de fazer isso por 2 anos, nas outras áreas temáticas, o que aparece de prática não é brincadeira. É muita relação teoria-prática mesmo. É só você que foi presidente, vocês foram presidente da ANPAD, sabem disso. É só pegar os anais e fazer um estudo aí longitudinal, vai verificar isso. Há uma boa relação teoria-prática. Agora, eu acho que, na minha opinião, o espaço de discussão de estudos organizacionais, se ela tem relação com a prática ou não, mas é o espaço adequado. Portanto, nós estamos numa situação de ser uma Associação Nacional de Pós-Graduação em Administração, que é o espaço ideal para que a academia se reúne para discutir, inclusive, para ele mesmo, olha, eu escrevi, você responde para mim e tal, mas isso vai engrandecendo. Agora, que existe relação teoria-prática nas próprias áreas aí, é só você percorrer as nossas salas aí durante esse congresso que a gente vai encontrar essa oportunidade. Eu queria falar uma coisa. Ok, mas rapidinho, porque eu tenho mais 2 inscritos, então rapidinho. Bom, Ana Paula, novamente, quem falou aqui que algo era inútil é o Rafael. Dirija a ele a pergunta, não fui eu. Ponto 2. Eu acho que o que a gente está dizendo aqui, gente, é duro. Chegar a dizer assim, olha, a nossa produção, e quando eu falo a nossa, eu coloco a minha do lado. Nunca tirei. Tem um problema sério de atração dentro da empresa? Tem. Quem não quiser ver isso, pode não ver. Mas a verdade é que nós não somos lidos, na verdade nós não somos usados, a verdade é que o nosso conhecimento gerado tem pouca reverberância lá fora. Agora, daí, então quer dizer que é tudo inútil? Eu acho que esse é o tipo de postura que, de fato, me parece mais fruto de insegurança e mais fruto de não querer ver a discussão e, de fato, encará-la, do que, objetivamente, de tentar resolver. Segundo ponto que eu queria dizer é o seguinte, que o professor Carlos Osmar disse, se eu entendi bem, é que boa parte daquele conteúdo que nós damos está em outros países muito ligados muito mais às ciências sociais, se eu entendi direito, do que a escola de administração. Eu concordo com você que a maioria dos nossos textos, daqueles que a gente vê, pelo menos na realidade que eu conheci que é americana, está dentro de escolas de negócios. Qual é a diferença que eu sinto em relação a algumas áreas dos nossos estudos organizacionais? É que a gente briga mais com isso do que eles. Ou seja, eles estão dentro da escola de negócios, mas não se recusam a falar em negócios. Não se recusam a falar aquilo que os negócios esperam que a gente fale. Me parece que aqui a gente às vezes sente um certo desprezo, como o Bertero dizia, sobre, poxa, vamos falar de coisa que interessa a gestores, isso é me diminuir, isso é chegar a nível que eu não iria. Eu acho que o ponto é esse. O ponto é, você quer estar dentro de uma escola de administração, por quê? Você pergunta para o americano, ele diz, é óbvio, porque lá vai pagar muito melhor. Essa é a razão pela qual eles querem estar dentro de escola de administração. Você vai ter mais aluno, vai ter mais melhores salários e tal. Agora, quer estar lá dentro e cuspir, né, não querer falar sobre a realidade que os interessa, eu acho, no mínimo, uma absoluta de uma ironia. Eu acho que se a gente quer, e eu acho que esse é o ponto que o Carlos Osmar estava tentando fazer. Eu posso esclarecer isso. Talvez você queira esclarecer. É o seguinte, Ana, eu diria, claro, que há professores que fazem estudos organizacionais em escolas americanas de administração. Todavia, eu talvez não tenha sido suficientemente claro e posso ter deixado uma falsa e equivocada impressão. Eu quis dizer o seguinte, estes professores que tratam de estudos organizacionais em escolas, em grandes escolas americanas de administração, eles tratam desses assuntos em programas de doutoramento. Estes professores não têm atuação enquanto professores de estudos organizacionais em MBAs, em programas executivos. Alguns até podem ensinar em MBAs e em programas executivos, mas claramente, mas eles ensinam OB, é o que eu disse. Agora, esse dado que o Miguel trouxe é importante. Escolas de business pagam substancialmente mais do que Departments of Social Science, e isso também é uma ponderação. Okay. Bom, vamos lá. Para não criar uma polarização, eu tenho mais pessoas inscritas, tá certo? Então, Isabela, por favor. Eu gostaria de... Não tenho a experiência dos profissionais que estão nessa mesa. Acho que o professor Bertero viajou o Brasil todo, viu vários programas de mestrado.
E aí eu tenho uma pergunta para você, professor Bertero. É o seguinte, o link que eu encontro entre a nossa atividade profissional e a prática é que nós, em estudos organizacionais, estudos críticos, nós ajudamos as pessoas a refletirem, a pensarem, a ir além daquele discurso padronizado, daquele discurso mastigado de propaganda institucional. Nós tentamos, nas nossas salas de aula, tentar ajudar as pessoas a refletirem, a treinarem a reflexão. E os meus alunos executivos me dizem que, quando eles vão para a prática gerencial, esse treinamento que eles tiveram de destruir achismos, de serem mais rigorosos nas fontes de pesquisa, de refletirem em sala de aula, os ajuda a tomarem decisões gerenciais melhores. Então, eu diria que é uma questão processual. Talvez o conteúdo que ensinemos em estudos organizacionais não esteja tão adequado à prática gerencial diretamente, mas o treinamento da reflexão, o treinamento do pensar, do ir além de achismos, do ser mais rigoroso na análise, nas fontes, no método. Isso ajuda nossos gestores, na sua prática gerencial, a ter mais rigor no seu pensamento. Eu ouvi isso, professor. Como pesquisadora do CNPq, eu tive a oportunidade de ir a Manaus, onde estão tentando abrir um mestrado agora. Tive a oportunidade de viajar por diversos locais. E os senhores viajam por lá, os livros que vocês escrevem são lidos por lá. E o que eu ouvi foi isso. É que os nossos textos ajudam na reflexão. E, ajudando a treinar a reflexão das pessoas, a destruir achismos, a fortalecer o pensamento, a arte da reflexão, isso tem uma direta ligação na atividade profissional dessas pessoas. Então, a minha pergunta para a mesa e para o professor Bertero. Você, como presidente do ANPAD, deve ter conhecido diversos mestrados, viajado esse Brasil todo. Você concorda com esse ponto? Qual a sua visão sobre esse aspecto? Sobre o quê? Sobre o fato de que os textos de estudos organizacionais talvez não estejam tão próximos da prática gerencial, mas que eles permitem a reflexão em sala de aula, eles permitem treinar os executivos no processo reflexivo, no processo de análise, e que isso ajuda na prática gerencial. Bom, eu acho que ajuda alguma coisa, claramente, mas não é possível negar o que você está afirmando. Mas acho que todos nós concordamos que isto hoje ainda é bastante insatisfatório. E não é só isso que eu teria a dizer. Acho que nós gostaríamos de avançar mais nesse caminho. Ok, tem mais dois inscritos. Está funcionando isso? Tem mais dois inscritos, que é o Jair e o Cubirato, mas rapidamente, uma breve observação. Eu pediria para vocês serem um pouquinho mais breves nas questões, porque vocês acabam fazendo uma breve exposição antes. E um ponto importante, nós estamos falando em relação teoria-prática, não é a teoria prática gerencial. É teoria prática em qualquer tipo de organização. Então, se vocês quiserem, troquem a palavra prática gerencial por prática de gestão, se vocês quiserem, ou, enfim, ou por práticas organizacionais. Certo? Talvez seja melhor. Então, práticas organizacionais, sejam elas praticadas numa prefeitura, sejam elas praticadas numa escola de samba, sejam elas praticadas numa empresa, não importa. Tá certo? É nesse sentido mais amplo que nós estamos falando. Tá? Então, Jair, por favor. Ok. É o seguinte, eu acho interessante a discussão que está sendo tratada aqui, porque, inclusive, na discussão da área de gestão de pessoas, tratamos um pouco também dessas questões relacionadas à prática. O que estamos produzindo dentro da área e como isso reflete a prática. Dentro do trabalho de vocês, já fiz leituras, algumas análises, e em um determinado momento parece a síndrome do Fernando Henrique Cardoso. Então, deixa um pouco para trás o que eu produzi lá atrás. Porque isso, justamente no momento de fazer essa reflexão da prática, em alguns momentos nos textos, de alguns de vocês, quando levando para a sala de aula com os alunos de MBA, no caso executivos, ou aqueles que estão buscando, porque eles vêm até nós para buscar esse conhecimento. Eles estão lá com uma série de práticas, com uma série de problemas dentro das organizações e vêm até nós para buscar. E agora, como é que eu faço? Como é que eu resolvo? Então, quando vamos trabalhar justamente com os artigos, com os textos, como a
Ana Paula mesmo falou, a gente vai buscar reformar isso, trazer, são esses textos aí que estão colocados, não é, que a gente tem dificuldades. Quando houve o trabalho do Morgan com a questão das metáforas, não é, e isso foi um inferno dentro da academia, porque todo mundo começou a trabalhar com metáfora, e metaforizando a organização por uma série de questões, e aí, como é que se explica a organização, não é, numa série de metáforas que ele, no ambiente dele de trabalho, ele não encontra aquela realidade efetivamente. Não é? Então, fechando, quando o Miguel disse que não precisamos que nos leiam, na realidade, a gente precisa de pontos no Qualis, não é? É o que a gente fica buscando o tempo inteiro. A pergunta é muito simples, não é? E daí? E agora? Dessa discussão, o que é que faremos? Alguém quer reagir? Posso reagir rapidamente? Muito breve. Jair, bom, pegando o que você falou, vários pontos aí. Primeiro é o seguinte, eu não acho que a gente deve esquecer o que a gente escreveu. Agora, uma coisa eu sei muito pouco sobre o que eu escrevi, o que vale a pena e o que não. Por quê? A maior parte das coisas que eu escrevi que fez sentido para alguém, geralmente eu achava um lixo. Aquelas coisas que eu mais dei importância, entendeu? O pessoal acha um lixo. Então, acho que eu sou pouco bom juiz daquilo que eu mesmo escrevi. Eu acho que a utilidade está no outro, não está em você mesmo. Era o que eu sabia dizer naquela época. Hoje, o que eu estou dizendo, e novamente, não convite embora, como a Ana falou, eu acho que o ponto aqui vamos ver o problema de frente. Nós precisamos, sim, dos pontos, mas se nós podemos usar os pontos para provocar a reflexão, que era um ponto que a própria Ana dizia e que a Isabela colocava, por que a gente não usa isso e chega mais perto da praxis? É só isso que eu estou dizendo, porque senão a gente corre risco de ficar falando sozinho. Realmente é isso que eu estou dizendo. E eu acho que podemos fazer. Como? Não é apenas na linguagem, é na escolha do tema. Entendeu? Na escolha da pergunta. Não é muito difícil. Qual é o grande problema que temos? Você estava falando de gestão de pessoas. Qual é o grande problema lá fora que nós estamos tendo? Não, o apagão de gente. As empresas hoje estão terrorizadas. É o seguinte, o que vai determinar? Retenção ou saída de pessoas. Retenção como variável dependente é uma coisa que é extremamente útil às organizações. Vamos olhar quanto disso a gente está fazendo? Agora vai olhar o que a gente está fazendo. Não necessariamente isso está guiando nossas operações. Porque isso é muito gerencialista, porque isso é muito tecnicista. Então, o que eu estou dizendo eu não faço nada de crítica que não queira cuidar disso. O que eu acho preocupante é quem acha que isso está abaixo deles. Isso eu acho preocupante. Eu acho que é tão legítima quanto qualquer outra preocupação. Só isso. Ok. Cruberati, por favor. Bom, o Cruberati é o último inscrito, senão, pelo menos ninguém mais levantou a mão. Então, eu acho que dá para... Temos mais uma. Último inscrito, então fica a jovem, que eu não sei o nome, que fica sentada na frente do Cruberati. Carolina, mas que está com uma bela flor no cabelo. Cruberati, o senhor perdeu a anotação, Cruberati? Boa tarde. Duas questões, tentando ser rápido. Foram mencionadas duas áreas pela mesa, medicina e engenharia. E nós sabemos que o prático nessas áreas, ou a pessoa que nós chamamos de prático, ele já adquiriu os cânones da ciência, ou seja, ninguém está na medicina sem ter passado pelo banco escolar. E a minha primeira pergunta é, como a mesa considera que isso afete a aceitação da palavra do prático em função dessa circunstância? E que é bastante diferente do administrador. Marcelo, por favor, recomece o processo que nós perdemos. Tá, ok. Foram mencionadas duas áreas em que os práticos são ouvidos, medicina e engenharia. Nessas duas áreas eu não tenho prático sem a formação científica. O prático em medicina já adquiriu os cânones da ciência. O quanto isso afeta na aceitação da fala do prático, né, em relação à administração. E a segunda pergunta, me parece relacionada, é o que nós estamos chamando de prática. Prática é o fazer, né,
se for só isso, uma máquina é prática, um animal é prático, ou prática é a capacidade reflexiva em relação à realidade. E se for desse modo, não seremos nós, os estudos organizacionais, talvez não virá de nós a principal contribuição, exatamente por não termos um cabedal técnico tão forte, mas termos a capacidade de olhar de forma menos técnica e mais reflexiva para aquilo que é técnico em outras sub-áreas da administração. O que, em decorrência disso, o que a empresa, o que a organização procura enquanto prática? Ele procura essa prática do fazer ou procura a prática da autorreflexão? Será que não está aí a razão de não sermos lidos, de não sermos considerados? Essa é a segunda ponderação. Eu acho que, Marcelo, eu acho que existe realmente uma importante... É um fator decisivo, quando você mencionou engenharia e medicina, o fato de que nestas áreas é mais palpável a produção de teoria, que você chamou de cânones, e até mesmo uma certa acumulação de teoria. Quer dizer, quando o engenheiro vai, digamos, por hipótese, calcular as fundações de um edifício, ele, na verdade, ao fazer aquilo, ele é herdeiro de algumas pessoas. Ele é herdeiro de Euclides, ele é herdeiro de Descartes, ele é herdeiro de Kepler, ele é herdeiro de toda uma tradição científica. Isso não acontece em administração. Então, eu acho que o fato de a administração ser uma área extremamente frágil, do ponto de vista teórico, ajuda nisso, isso é inegável. Agora, a segunda parte da sua pergunta, a minha resposta não seria de concordar. Então, eu vou passar para o Clóvis. Sempre a parte difícil fica para mim, mas eu gostaria de fazer uma colocação sobre a primeira parte. No exemplo que você deu de medicina e engenharia, há uma série de textos que trabalham muito uma coisinha, né, que eles chamam, tá certo, de uma prática baseada em evidência. Ora, tanto na engenharia, tanto no que dá alimento para a engenharia, quanto no que dá alimento para a medicina, a prática baseada em evidência é porque você trabalha com um método que é um método positivista, tá certo? E a lógica é que aquele conhecimento pode e deve ser transferido para a realidade. Tá certo? Eu acho que essa primeira questão, então, se nós transportarmos isso para a administração, então nós poderíamos dizer assim, bom, é a prática baseada em evidência, né? Então, aí nós temos um pequeno problema, porque nós temos um problema que você mesmo levanta na questão 2. Tá certo? Que se for, é por isso que eu levantei a questão da episteme. Se o nosso problema for um problema apenas de transferência de conhecimento, cabe a nós descobrirmos algumas evidências e, a partir dessas evidências, tá certo, transferir isso para a prática. A Denise Rousseau tem um texto muito interessante, publicado em 2007, em que ela pega um princípio simples, né, para resolver problemas de hospitais. E o princípio é mais ou menos o seguinte, né, que as pessoas, né, só podem deter uma determinada quantidade de informações simultaneamente. Logo, a partir daí, o que eles fizeram? Trabalharam todo um processo de divisão do trabalho no hospital a partir desse princípio. Bom, esse é um raro princípio que nós podemos fazer uma transposição. E aí, nesse caso, não ficou uma evidência baseada na prática, mas eu até me permitiria colocar um outro adjetivo. Tá certo? Uma gestão baseada em evidência. Né? Porque havia uma evidência e, a partir disso, o que eles fizeram? Eles segmentaram a divisão do trabalho a partir desse princípio. E o que eles descobriram depois de um certo tempo? Que houve um ganho enorme em termos de atendimento de paciente, que houve um ganho enorme numa série de coisas. Bom, mas isso é uma figura muito ligada à noção de transferência de tecnologia. Então, eu acho que nós precisamos discutir isso. Qual é a noção de ciência? Porque, para mim, tem implicações por qual é a noção de ciência com a qual eu trabalho. Tá certo? Bom, agora vamos para a segunda parte. A segunda parte é que você diz, ora, os estudos organizacionais, eles bastar-se-iam se eles simplesmente conseguissem, tá certo, fazer com que nós aumentássemos a nossa capacidade de reflexão.
Tá certo? Bom, isso primeiro implica numa visão de ciência já. Né? Não aquela visão de ciência de transferência. Já implica numa outra visão de ciência. Implica, né, numa lógica de produção de conhecimento. E a segunda coisa é, eu concordo contigo, apesar do Bertero discordar, eu concordo que a questão da reflexão é absolutamente fundamental dentro dos estudos organizacionais e que eles são absolutamente importantes. A grande questão é, essa reflexão que nós estamos fazendo, ela para aonde? A primeira coisa é, nós estamos fazendo uma reflexão que é realmente relevante? E aí, quando a gente fala de uma reflexão que é realmente relevante, começa a se discutir a questão de problemas de pesquisa, a questão de grupos de pesquisa, a questão de articulação de conhecimento. Nós estamos começando a mexer com uma série de coisas, sob pena de cada um de nós ficar atirando numa direção e não chegarmos a lugar nenhum. Então aí nós voltamos novamente à questão do Pfeffer, quando ele diz, será que não é melhor a gente pegar pelo menos um paradigma? Eu estou, obviamente, não significa que eu concordo com a colocação, não me entendam mal, né? Mas seguir por um certo tempo, não, eu discordo da colocação, claramente eu discordo do Pfeffer, mas eu acho que ele nos endereça uma questão importante, talvez nós não enderecemos problemas que tenham continuidade suficiente em que a gente realmente possa gerar conhecimento substantivo. Então vamos lá, não precisa ir muito longe para fechar essa sua questão. Quais são os grupos de pesquisa que efetivamente nas estudos organizacionais existem há vários anos, são ativos, perseguem temas e estão publicando sistematicamente? Tá certo? Se vocês quiserem, eu conto. Eu não vou dizer quais, mas eu conto 5 grupos. Tá certo? Então, na hora que eu amplio para isso, tá certo? Né? Não, um momentinho, na hora que eu amplio para isso, né, então eu concordo contigo. Então, eu não acho que nós devemos confundir a relação teoria-prática com produzir conhecimento para a prática. Eu acho que nós temos que produzir conhecimento sobre a prática. Tá certo? Essa é uma diferença, na minha opinião, absolutamente fundamental. É que se eu produzo conhecimento sobre a prática, não importa a partir de qual perspectiva, ok? Esse conhecimento sobre a prática acaba, tá certo? Recorrentemente, sendo utilizado como conhecimento para a prática. O problema é que talvez a gente não esteja produzindo conhecimento sobre a prática. Ou, se estamos produzindo, talvez não estejamos produzindo conhecimento sobre a prática com o rigor e a relevância necessária. Tá certo? Eu acho que, para mim, essas duas coisas são muito importantes. É por isso que eu chamei a atenção para a questão da episteme. Não sei se eu respondi essa questão, mas... A Luísa queria falar alguma coisa, Luísa? Não? Quem? A moça, então. Boa tarde. A Carolina, né? Carolina. Na verdade, assim, eu falo quase com uma inocência de quem está chegando agora na academia, mas é um questionamento para a mesa. Na verdade, a pergunta é assim, para quem se está produzindo esse conhecimento e como acessar essas pessoas? Porque a gente vem aos encontros da ANPAD e derivados, que são ótimos, mas não deixam de ser encontros elitistas, que não acessam todas as pessoas, e os encontros que acessam os alunos que serão gestores do futuro, muitas vezes são marginais. Então, a gente tem esses dois lados, que é o lado que discute bastante isso que está sendo colocado, a questão, assim, como discutir, então, a prática, mas são encontros que têm um acesso pequeno e acabam tendo uma repercussão pequena, e não atingem a todos que deveriam atingir pela sua relevância. E aí os encontros de grande relevância não são acessíveis àqueles que deveriam estar aqui escutando essas discussões e contribuindo com essas discussões. Então, na verdade, a gente discute aí questão relação teoria e prática, mas não discute como acessar as pessoas que farão essa relação teoria-prática. Como incluir nesses debates aqueles que, de fato, podem se posicionar ativamente no debate e podem fazer uma diferença nas relações no futuro, na gestão, na atuação acadêmica e nos debates do futuro. Então, a minha pergunta a minha inquietação é essa, enquanto alguém que realmente está chegando agora, que já
vivenciou isso, que se encantou pelos estudos organizacionais e que percebe ainda essa dualidade entre o marginal e o, digamos, o glamour. E aí não tem um meio do caminho que atinge aos meros mortais e aos estudantes e aqueles que estão no caminho da formação. Carolina, você tem que aceitar o fato de que nós somos superiores aos outros. Ou seja, nós pairamos acima desta multidão que você quer integrar aqui. É o seguinte, eu acho que é necessário fazer alguma separação. Eu fui, claramente, eu não preciso me explicar aqui pelo que já disse antes. Nós temos que nos aproximar indiscutivelmente da prática. Mas veja, há dois universos e não há como criar um universo único. Onde é que talvez esse grande público que você mencionou, essas pessoas têm lugares onde eles vão. Eles vão a Expo Management, por exemplo. Vão, não. E no Expo Management eles são expostos à literatura, a palestrantes que são normalmente gurus, ou pelo menos sujeitos que aspiram a ser gurus, palestras ao vivo, palestras transmitidas por satélite, estas coisas todas. Esse é um mundo que não é só aqui, existe em todos os lugares. Quer dizer, o fato de que eu diga que nós não devemos realmente nos distanciar desse mundo da prática ou dos praticantes, não significa que nós vamos fazer um mundo unificado. Esses mundos podem comunicar-se, eles não têm que permanecer necessariamente incomunicáveis. Mas eu acredito que a sua pergunta, se eu a entendi, é no sentido, digamos, de que esses mundos se fundissem. Não, eles não podem se fundir, eles não se fundem em nenhum lugar do mundo. Você entende? Quer dizer, há um universo que é um universo mais acadêmico, há um universo que é um universo mais profissional. Isso é inevitável. Entende? Ok. Bom, só para encerrar, tem um autor tentou, de um certo modo, avançar um pouco nessa questão, mas mesmo assim não, digamos assim, mesmo assim está um pouco elitizada a questão, e é uma questão extremamente discutível. Né? Seguramente haverá muitas reações negativas na plateia, como eu também reagi negativamente, que é um autor chamado Van de Ven. Van de Ven, ele acha que nós deveríamos definir problemas de pesquisa e pesquisar profundamente, mas que nós deveríamos fazer através de arbitragem. Nós deveríamos nos reunir com pessoas na prática e, a partir daí, estabelecer problemas de pesquisa que nós pesquisaríamos. Seja essa prática, quero novamente destacar para não criar um viés aqui, seja essa prática numa empresa, prática numa organização não governamental, prática numa organização pública, seja onde for. Né? O Van de Ven fala isso, olha, então vamos usar um sistema de arbitragem, que senta o pesquisador com os práticos e, a partir daí, defende alguns problemas de pesquisa que seriam relevantes. Né? E é uma coisa. Mas eu gostaria, talvez, de encerrar essa sessão com uma frase. Primeiro, o Fachin está aqui me dizendo o seguinte, na sequência, antes de dizer a frase, então, na sequência, nós teremos na sala Segóvia a reunião, o horário livre da área de estudos organizacionais, Segóvia 2, o horário livre da área de estudos organizacionais, onde vamos fazer um debate que é importante para a área, tá certo? Então, todos estão convidados a lá comparecer. Então, eu gostaria de terminar com uma frase que eu peguei do Scott. Eu achei muito interessante. Né? Essa frase ele colocou no último encontro do IGOS. E é um artigo que ele escreveu. Né? E eu achei muito interessante porque, como nós temos mais ou menos 2.200 cursos de graduação em administração, e como vocês levantaram muito que uma forma de conhecimento que nós podemos fazer é o conhecimento que nós produzimos e que pode chegar para os cursos de graduação em administração, e como a formação profissional se dá lá, ele usa uma frase que eu vou colocar para vocês. Se todos nós estamos dançando, tá certo? Okay? Quem está dando o tom ou coordenando a coreografia das profissões? Tá certo? Isso eu acho uma frase muito interessante, tá certo? Porque se nós continuarmos aqui um pouco isolados, os outros é que estarão dando a coreografia, e nós ficaremos aqui num teatro muito limitado. Okay? Obrigado, é uma primeira sessão. Desde o século XIX já dizem que